Olá, meu povo lindo! Estamos aqui iniciando esta live, né? Estamos começando e com muita expectativa que nós iremos aprender muito a enxergar, a olhar a nossa vida a partir de uma perspectiva mais ampla, a partir de uma perspectiva integral, né? Multidimensional. E nós iremos aprender hoje com uma pessoa que eu tenho um amor e uma admiração muito especial, que é o apóstolo Joselito Aragão. E iremos crescer muito, né, em 5 aspectos, né, em 5 áreas das nossas vidas. Ele vai falar para a gente, olhando na sua mão, na palma da sua mão e nos falando sobre esse desenvolvimento humano. Então vamos crescer muito hoje. Sejam todos bem-vindos. Pastora Neide, seja bem-vinda, princesa. A Ilane, seja bem-vinda. Jeane, Julie, sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui nesta live para juntos compartilharmos, agregarmos conhecimento, ok? Então, vou mandar aqui o convite já para o nosso convidado mais que especial, para ele entrar na live. A gente não vai perder tempo. Vamos crescer juntos, ok? Aí eu peço a você que faça o mesmo. Comece a enviar esta live para o máximo de pessoas aí do seu contato. Pegue esse aviãozinho aí que está aí ao lado e comece a compartilhar esta live, ok? Para que quando o nosso apóstolo chegar, tenha o máximo de pessoas aqui, para que ele possa liberar, né, tudo aquilo que ele tem no seu coração para compartilhar com a gente, ok? Nós estaremos aprendendo hoje como desenvolver a nossa vida a partir de uma perspectiva mais ampla. Ele vai trazer aqui para a gente 5 áreas da nossa vida que precisam de um olhar mais amplo, de um olhar mais sensível para que haja um desenvolvimento integral, né? Quando nós crescemos apenas em uma área da nossa vida, as demais ficam com deficiência, né? Com muitas limitações. Então, não é bom se desenvolver apenas em um aspecto, mas o legal, o importante, o essencial é que nós possamos buscar um desenvolvimento em cada área da nossa vida. E para isso, nós iremos precisar de pessoas. Nós estamos sempre aprendendo através de pessoas. Então, quando você lê um livro, você está aprendendo com pessoas. Quando você ouve um vídeo, você está aprendendo com pessoas. Quando você lê a Bíblia, você está aprendendo com pessoas, né? Claro que foi o Espírito Santo, né, que trouxe a inspiração bíblica, mas nós temos ali diferentes personalidades, diferentes pessoas que escreveram a Bíblia e compartilham conosco conhecimento que nos traz transformação, profundas reflexões para as nossas vidas. Então, nós sempre iremos aprender, crescer e nos desenvolver enquanto pessoas através desse crescimento, através desse conhecimento que é acessado através de pessoas, ok? Quero pedir você para continuar mandando esta live aí para os seus contatos, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde, ela é acessada ou ela só é possível quando há saúde física, saúde psíquica e saúde social, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, né, define a saúde integral, né, passando por essas 3 áreas, né, da nossa vida.
mas nós sabemos que nós podemos nos desenvolver muito mais, né, numa perspectiva biopsico, social e espiritual. Eu aqui no meu Instagram, eu tenho esse objetivo, esse alvo, esse propósito de trazer reflexões, né, trazer conhecimento para que nós possamos refletir a vida a partir de vários ângulos, não apenas de um ângulo só. Hoje nós vimos que as pessoas elas estão assim mais ativadas, né? Foram despertadas para o cuidado com o corpo no que diz respeito à atividade física. E constantemente nós encontramos pessoas, né, postando aí seus vídeos na academia, da sua caminhada. Isso é extremamente importante. Esse é um cuidado apenas com uma área da vida, mas nós podemos, né, desenvolver outras áreas da vida. É importante, sim, você desenvolver uma área, mas o mais importante é nos desenvolvermos de uma forma integral, né, de uma forma mais ampla. E está aqui conosco o nosso convidado, o apóstolo Joselito, já está aqui na live. Tem mais ou menos um ano que eu fiz live e eu vou tentar colocá-lo aqui. Meu pastor, coloque aí alguma palavra, um oi, alguma coisa, escreva aí alguma coisa para eu lhe adicionar aqui nessa live. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos para esta noite de aprendizado, né? Ou grandes aprendizados. Essa noite de muita reflexão. Vai encaminhando esta live para o máximo de pessoas. Eu vou deixar salva essa live, né, para que outras pessoas tenham acesso. Teve pessoas que me disseram, né, que iam chegar um pouquinho atrasadas, mas que entrariam. Então, eu sei que essa live ela vai trazer edificação. Para quem vai estar, né, recebendo aqui o conteúdo em tempo real, né, online, e para aqueles que irão acessar ou assistir esta live depois, porque eu deixarei ela aqui para ter um alcance ainda maior. O conteúdo que o meu apóstolo vai liberar é um conteúdo muito importante, muito rico e não pode ser desperdiçado. Então, esse conteúdo vai ficar aqui gravado nesta live para que outras pessoas tenham acesso a ele, ok? Pedir ao meu apóstolo que coloque um oi para que eu possa lhe adicionar a esta live, para que nós possamos dar início a esse momento mais que especial. Então, como eu estava dizendo, eu sempre estou trabalhando, né, nessa questão da atividade física, sempre posto lá os meus vídeos, né, minhas caminhadas. Ok. Deixa eu ver aqui. Já estará entrando para nos abençoar, né, nos agregar valores maravilhosos. Seja bem-vindo, meu pastor! Tudo bom? Obrigado. Tudo bem, melhor agora com a sua presença aqui nesse momento com a gente. Ah, que bom, prazer meu. Seja muito bem-vindo. Eu estava aqui falando com as pessoas aqui na live, né, da importância de nós buscarmos esse desenvolvimento integral, né, esse desenvolvimento, né, em várias áreas da nossa vida. E que, às vezes, a gente foca apenas em um aspecto da vida. Hoje, por exemplo, é como se estivesse na moda fazer atividade física. Graças a Deus por isso. É uma coisa boa, positiva, né? Nós vimos lá as pessoas na academia, fazem seus vídeos, suas caminhadas e postam. Isso é muito bom, é um incentivo, né? Eu mesma fui despertada ano passado através de uma pessoa que estava sempre postando seus vídeos ali na academia. Eu falei, opa,
eu preciso disso, porque eu fazia uma caminhadinha de vez em nunca. Então, eu fui despertada, graças a Deus, por isso. Mas isso se refere a apenas uma área da nossa vida, né? E o Senhor trabalha assim de uma forma muito clara, muito objetiva sobre esse desenvolvimento numa perspectiva mais ampla. E eu já fui muito abençoada com esse ensino. Então, tudo que é bom, que a gente recebe, que a gente aprende, para ficar melhor, a gente tem que compartilhar, né, com outras pessoas. E eu gostaria que o Senhor, né, se sentisse à vontade para compartilhar, né, esse conteúdo de Deus que está no seu coração, né? E que eu sei também que o Senhor aprendeu com outras pessoas, porque a gente sempre, né, aprende com outras pessoas. E eu queria que o Senhor compartilhasse com a gente sobre esse desenvolvimento humano partindo dessas 5 perspectivas. E aí o Senhor usa essa ilustração, né? Colocando a mão e aí vai ensinando. Então, fica à vontade, a live é nossa. Que bom. É um prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, é um prazer grande estarmos juntos e aproveitarmos essa oportunidade para crescermos, né? Que bom que a gente Verdade. tem nas escrituras o fundamento. Eu sempre penso e creio que a gente pode estabelecer bases para a nossa vida a partir das escrituras. E que bom que as escrituras ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida, né? E como a nossa referência, o nosso fundamento são os 4 evangelhos, é a partir dos 4 evangelhos que a nossa leitura é ampliada para os demais textos bíblicos, né? Tanto do Antigo como as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro e até a revelação do Apocalipse, tudo converge para a revelação dos 4 evangelhos, que é a base da nossa fé e a referência. E há algo que cada dia a gente aprende mais, é que no Evangelho tudo é muito simples, né? As dicas do Evangelho, as orientações das Escrituras e da palavra, é tudo muito simples, né? E na medida que a gente vai descomplexando a nossa caminhada, a nossa jornada, ela vai ficando mais leve, Sim, né? sim. Na verdade, assim, a tendência humana é colocar sobre si mais fardo, mais peso, porque às vezes a pessoa pensa que colocando mais fardo sobre si, mais peso sobre si, ela vai alcançar melhor qualidade de vida. E o Evangelho diz que não é a partir daí. É a simplicidade das coisas, descobrindo na caminhada e na jornada como o Evangelho nos orienta de maneira tão simples a jornada, que isto vai facilitando a nossa caminhada. E a gente vai aprendendo a discernir a partir de dicas muito simples, não é? E a gente descobre nas escrituras essas dicas tão simples e elas vão nos ajudando a entender a coisa. E para mim, a Bíblia tem muitas metáforas, né? Há muito recurso linguístico para nos ajudar a compreender as coisas que podem ser mais complexas, mais difíceis. E as metáforas que a Bíblia ela utiliza facilita muito o conteúdo e a informação que nós precisamos para viver melhor, para ter uma existência mais saudável em todas as áreas. E há uma coisa interessante, é que eu penso sempre na vida a partir das mãos, porque uma coisa muito prática é que
tudo que alguém apresenta para a gente como sendo algo novo, um presente, ou algum bem que a pessoa tem, a nossa tendência é sempre usar uma expressão muito comum. Quando alguém apresenta uma joia, apresenta alguma coisa, a gente faz a seguinte pergunta: deixa eu ver. Só que a sensação que se tem é que os olhos estão nas mãos. Porque a gente diz, deixa eu ver, mesmo vendo, né? Já sendo apresentado pela pessoa, mas a gente diz assim, deixa eu ver, vai botando a mão tocar. no objeto, para tocar. Então, para mim, é essa ideia de que tudo passa pelas mãos, né? Era como se a vida passasse pelas nossas mãos. É um recurso metafórico que se usa para revelar essa conexão entre a existência e as nossas mãos, entre a existência e o nosso toque. Por isso é que a gente quer sempre ver a partir das mãos. Ainda que a pessoa não tenha uma atividade manufaturada, ainda que a atividade profissional dela não esteja diretamente ligado às mãos, seja alguma abordagem mais intelectual, mas sempre a ideia é que tudo passa a partir das mãos. Por isso é que eu associo sempre a esse princípio, é que a vida está nas nossas mãos, né? A minha vida está nas minhas mãos, a partir dessa compreensão de que a existência passa pelas mãos. E isso fica bem simples para a gente, né? E utilizando as mãos, ou a mão com os 5 dedos, eu encontro os 5 fundamentos da existência, e eu penso que estes 5 fundamentos, eles estão ligados à vida humana, à existência humana. Se a gente for pensar em qualquer aspecto da vida humana, se a gente for pensar em qualquer aspecto da existência humana, dos relacionamentos humanos, dos relacionamentos da pessoa com ela mesma, dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos com os objetos, com as coisas, do relacionamento dela com Deus, tudo passa pelas mãos. Então, nós vamos pensar exatamente a partir dessa compreensão de que a vida, ela está em nossas mãos. Não é? É mais do que a ideia de retórica, né? É, de fato, uma compreensão de que a vida, ela está linkada nesses 5 dedos. Então, você que está aqui com a gente, vamos abordar, então, e vamos aprender, eu penso que de maneira bem simples, o que a gente pode compreender a partir da existência. Então, primeiro, e eu faço essa classificação compreendendo também na nossa mão os dedos, e eu compreendo que cada dedo tem uma importância, né? Cada um tem um significado nos nossos toques, na nossa vida, naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, primeiro o polegar, né? Olha, o polegar tem uma função importantíssima. Por quê? Porque tudo que a gente toca sempre tem como primordial toque do polegar. Porque o polegar dá o apoio. A gente vai pegar um objeto, né? Eu vou pegar aqui uma caneca. A nossa tendência pegar uma caneca de chá aqui, a nossa tendência é apoiar com o polegar. O polegar, ele abraça, né? A gente, é interessante que os outros 4 dedos, eles estão sempre juntos, né? Emparelhados.
mas o polegar, ele fica muito à vontade, né? E é ele que dá a mobilidade, é ele é quem dá a flexibilidade do toque nas coisas. Então, para mim, dos 5 dedos, o polegar é o mais importante. E aí, fazendo um paralelo com as 5 áreas da nossa vida, eu penso que a área mais importante é a nossa vida espiritual, ou a espiritualidade que a pessoa cultiva. Então, a coisa mais importante do ser humano é essa parte que não perece, essa parte que não morre, é a parte que existe para a eternidade, é a nossa espiritualidade. Por isso, a gente sempre vai ligar, eu sempre ligo o polegar com a vida espiritual, com a prática de vida devocional, Sim, com a prática de sim. vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, né? Jesus diz em Mateus 6:33, que a busca pelo reino de Deus é o mais importante, é o principal, é a prioridade da nossa existência. Sim, então, verdade, o indicador, verdade. para mim, é a vida espiritual, não é? Uau. Jesus, então, todo o seu ministério foi ativando no coração do homem, na consciência do homem, a importância de pensar a vida a partir dos olhos da fé, a partir dessa relação íntima com Deus, dessa caminhada com o Senhor. Então, para mim, o mais importante aqui é a vida espiritual. Então, ela compõe na nossa existência essa comunhão vertical, né? E é interessante que quando a gente coloca a mão nessa posição, né, o polegar ele está na direção vertical. É interessante que os outros demais, eles estão todos na posição horizontal, que tem a ver exatamente com essa relação com a vida, com a existência física. E a nossa vida espiritual, né, o indicador, ele aponta para o céu, né? Ele aponta para a eternidade. Por isso é que a gente começa a pensar nesses 5 fundamentos, né? Nesses 5 pilares da existência a partir do polegar. O segundo é um indicador, né? O indicador, dentro da minha compreensão e classificação, eu coloco como a saúde física, né? O que você estava comentando ainda há pouco, acerca dessa busca hoje, né? Pela estética, pela beleza, né? Academia, caminhada. Então, para mim, esse segundo aspecto da existência humana tem a ver com a sua saúde. Não apenas pela beleza, não pensando na beleza pela beleza, não. Mas eu penso na saúde a partir do que Paulo diz aos irmãos de Corinto, no capítulo 6, o verso 19, na sua primeira carta, ele faz a seguinte afirmação: olha, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito? E aí, a partir dessa compreensão, Sua voz. Voltou. é que quando a gente pensa a partir dessa relação que o nosso corpo tem com o Espírito Santo, está insistindo aqui em querer falar comigo agora. E aí, veja, pensar no corpo como sendo... Tem uma moça aqui que está querendo falar comigo, né? Uma irmã, e Tá insistindo.
Lindo. É, então, veja bem, quando a gente pensa no corpo, para além da ideia da estética, né, da beleza, a gente Sim, vai sim. entendendo que quando a Bíblia diz que o nosso corpo ele é a habitação do doce Espírito, então o cuidado do corpo está para além da beleza, está para além da estética. Até mesmo porque essa beleza exterior, né, que tem a ver com a configuração da estética, ela vai passando com a chegada dos anos. E Verdade. o cuidado do corpo é mais forte do que isso. É a saúde para viver 100 anos, não é? Oh, Aleluia, é a glória. saúde para viver 120 anos completamente saudável, Maravilha. não é? Completamente Maravilha. saudável. Mas a partir de uma compreensão de que eu e você, de que nós que estamos aqui somos templo do Espírito. E aí o que acontece? Se o Espírito é um convidado maravilhoso, o que a gente faz quando convida alguém para a nossa casa? Né? A gente arruma a Oferece o casa, melhor. a gente prepara tudo direitinho para que a pessoa possa entrar na casa e se sentir bem. Então, cuidado Sim. com a saúde física, né? Com a disciplina de alimentação, da boa alimentação, com a disciplina do exercício, tudo isso é para que o corpo esteja preparado fisicamente, saudável, para que o espírito possa morar e se sentir confortável dentro desse corpo. Maravilha. Naturalmente que a gente tem o controle e faz o esforço para estar saudável. Nós não temos o controle absoluto da saúde do corpo, não é? Isso porque com os anos há situações que vão aparecendo, mas o que o nosso coração deve estar pacificado é no que depender de mim, eu vou fazer todo esforço para que o meu corpo esteja totalmente saudável, com boa alimentação, com exercício físico, com mobilidade, para que o espírito tenha espaço até de me conduzir, me levar para os lugares que ele quer, não é? E aí eu preciso estar Maravilha. saudável. Eu Sim, preciso estar saudável sim. para fazer os deslocamentos. Sim, Eu preciso estar sim. saudável para ir para os lugares onde a bênção está destinada à minha vida, ao meu coração, ao nosso coração e à nossa vida. Por isso é que o indicador, a gente tem a espiritualidade, a vida em Deus, o polegar, né? Digo, o polegar, ele tem a nossa vida em Deus, a espiritualidade. O indicador tem a ver com a nossa saúde física. E aí vem o médio. Muito bom. O médio são os nossos sentimentos, que é a sua área aí de formação profissional. No médio, a gente tem, é interessante que a gente vai aprender também nesse processo, é que na mão, né, com os 5 dedos, o médio, ele vai ajudar a gente a ter equilíbrio e filtrar, não é? A alma, os sentimentos, ele vai filtrar as situações da vida espiritual, do nosso corpo e dos outros dois que a gente vai ver aqui no nosso diálogo, na nossa conversa. Mas o médio está os sentimentos. Os sentimentos, ele precisa viver nesta justa posição de equilíbrio. E quando a gente filtra a partir das escrituras, um texto que me vem muito ao coração e que me ajuda muito a lidar com as questões da alma, que tem a ver com os nossos sentimentos, é o que está em Gálatas
5:23. E é muito interessante a abordagem que o apóstolo Paulo fala aos irmãos da Galácia acerca do fruto do Espírito, e ele faz uma menção de 9 manifestações. E é interessante que essas manifestações, elas estão intimamente ligadas à alma. Elas são filtradas pelos sentimentos. E quando a gente considera as 9 manifestações do fruto do Espírito, a gente descobre uma coisa, que os sentimentos, ele tem a ver nessa relação de trindade para Deus, de trindade para o outro, nessa relação com o outro, e de trindade na relação com nós mesmos. Então, a gente tem sempre essa manifestação trinitariana. Por quê? Porque quando a gente pensa nos sentimentos em relação a Deus, e aí o sentimento, ou os sentimentos precisam estar arrumados, pacificados, porque Paulo diz, olha, na relação com Deus, o seu mundo interior, os seus sentimentos, eles precisam estar bem resolvidos. Por isso, Verdade. é que eles se manifestam com amor, paz e alegria. Essa relação com Deus, ela passa com essa conexão constante, independente das circunstâncias aqui na Terra. Eu sou encorajado, estimulado, desafiado. A minha relação com Deus não se alterar. Por isso é que ela é marcada com amor, com alegria e com paz. E aí os sentimentos, eles vão se dilatando. E quando eu me relaciono com as pessoas, os meus sentimentos em relação a essa convivência do dia a dia, aos contatos interpessoais, seja em família, seja na comunidade de fé, seja com uma outra pessoa, qualquer ser humano, ele vai passar por três ações, que é paciência, amabilidade e bondade. Então, os meus relacionamentos interpessoais, eles devem viver nessa perspectiva independente das circunstâncias. Então, eu tenho que ser paciente. Eu não tenho que estourar com ninguém. Eu não tenho que perder a compostura com ninguém. Então, o meu relacionamento, seja em família, seja em comunidade de fé, seja com o vizinho, seja na vida, tem que ser paciente. Tem que ser Aí tem que ter o saco da paciência apurado, né, meu pastor? Pois é. Tem que ser também amável. Tem que ser amável. Não é? A amabilidade também faz parte e é independente das circunstâncias. Por quê? Porque ainda que as situações alterem em mim, eu não vou alterar o trato com o outro. Sim, sim. Por isso é que eu devo ser amável. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe do que está passando, nem sabe do que eu estou passando. Então, o meu desafio é continuar amável no bom trato com a pessoa. Mas com a pessoa também eu devo manifestar bondade. Essa ação de bondade no relacionamento é uma manifestação do coração bem resolvido. Então, independente da circunstância, eu devo ser paciente, eu devo ser amável e eu devo ser bondoso. Mas e aí, meu pastor, e aí eu vejo a importância desse desenvolvimento, né, marcado aí pelo indicador da vida espiritual, porque se eu não desenvolvo, né, a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus, com o meu Criador, né, eu não vou ter essa capacidade, né, de ter essa gerência emocional, né, independente das circunstâncias. Então, assim, é importante, né, o suporte do profissional, ele nos ajuda,
né, nos auxilia, né, nesse mecanismo de defesa, né, nesse mecanismo de lidar com o outro, nesse mecanismo de lidar com as circunstâncias, mas existem coisas que a gente não tem condição, né, de lidar com elas se nós não desenvolvermos a nossa espiritualidade, né? Só fazendo voltando aí ao indicador. É verdade, é verdade. Os auxiliadores, eles vão dar indicação, mas a resposta interior precisa estar alinhada, né, com essa relação Sim. com o Senhor. E aí a gente tem esse filtro do bom relacionamento com Deus, né? Com amor, alegria e paz, com o outro, com paciência, amabilidade e bondade, mas com nós mesmos, para que a gente não sofra a pressão de tal maneira que a gente perca o equilíbrio com a gente mesmo, com a nossa jornada, para que ela não se torne uma jornada pesada, confusa, não é? Para que a gente não viva as oscilações e nem faça da jornada um caminho sempre serpenteado para cima e para baixo, não. Aí Paulo dá essa dica também no que toca aos nossos sentimentos. Ele diz que tem a ver com a fidelidade, tem a ver com esse relacionamento de consciência, de permanecer naquele propósito que foi estabelecido, não só de fidelidade, mas de mansidão. De mansidão. Que tem a ver com a gente mesmo. É interessante que até a clínica médica diz que a ausência de mansidão pode ser porta para as doenças, para problemas cardiovasculares, não é? As tensões, elas podem provocar alterações neurais na nossa vida. Por isso é que é importante manter o coração, mesmo que as circunstâncias nos desafiem, mas manter o coração manso. E o domínio próprio, não é? Nos momentos mais adversos, manter o coração equilibrado e pacificado. Então, a gente tem aqui, né, recapitulando, a gente tem o polegar estabelecendo a espiritualidade, a gente tem o indicador com a saúde física, a gente tem o médio com os sentimentos, né? Sim. O quarto, que é o anular, que é o da família. Eu classifico aqui como da família, né? É até o dedo da aliança, né? É o dedo da conexão da aliança. É o anular. E para nós é importante porque ainda que pessoas hoje não tenham mais o convívio com a família, ainda que ela tenha se distanciado, mas todos nascem em uma família. Todo ser humano nasce em uma família. E cultivar essa relação familiar, ela é importante. Por quê? Porque a relação familiar é ela que vai continuar conosco toda a vida. Ela vai continuar conosco presencialmente e ela vai continuar também conosco na memória. Então, às vezes, a memória ela vai ser esse suporte de lembranças saudáveis, de lembranças queridas. Por isso é que cultivar a relação familiar debaixo desse cuidado do Senhor, eu gosto demais. Há 2 salmos que são juntinhos um do outro, o Salmo 127 e o Salmo 128, são salmos que dão fundamento ao equilíbrio e alegria em família. Então, o dedo anular nos ajuda a viver
a qualidade de vida em família. Significa dizer que não vale a pena o desentendimento, por menor que seja, em casa, né? A vida é tão rápida, a vida é tão ligeira, né? Cronologicamente passa tanto tempo que não vale a pena as zangas, que não vale a pena as chateações, não. É importante resolver logo, porque a família é sinônimo de amar. Verdade. A família, ela é sinônimo de amar, até mesmo porque o que se torna fundamento para começar a família é o amor. E o casal, né, quando vai estabelecer a família, eles são, e o casal, os dois, né, o moço e a moça, eles são até exagerados nas virtudes. Porque ninguém se encontra pelos defeitos. E eu penso que esse é um princípio que a gente aprende para a família, que pode ser abordado por qualquer área da vida. Ninguém é atraído pelos defeitos. É verdade. A gente é atraído pelas virtudes. Sim. Inclusive, meu pastor, quando a gente está aconselhando casais, ou no caso, o atendente, fazer um atendimento clínico com um casal, a gente sempre pergunta, né, o que lhe conectou, o que lhe atraiu, quais foram as qualidades que você viu nele ou nela no início do namoro, né, que lhe chamou tanta atenção, que fez com que você se conectasse com ele ou com ela. Né? Porque na hora das brigas parece que o outro não tem mais essas qualidades, né? Então a gente chama a atenção, né, para que a pessoa possa refletir, fazer aquela reflexão de anos atrás. É verdade. É interessante, né? Porque alimentar as virtudes é o segredo de manter o casamento saudável, né? Com o tempo, a tendência é começar a supervalorizar os defeitos. Não. O nosso chamado é para renovar as virtudes todo dia, para falar bem. Eu gosto demais do texto, o Salmo, que começa dizendo: eu bendirei o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Isto é, eu vou dizer bem. Eu vou falar bem do Senhor. Então, a gente em família deve aprender a falar bem do outro. A falar bem. Falar bem quando está sozinho, quando está só a família. Não é falar bem apenas como uma performance de aparência. Não, mas quando está em casa, ter seus elogios, falar bem do outro. Porque a tendência humana é, depois que ele acostuma, depois que o relacionamento fica rotineiro, é começar a encontrar os defeitos e supervalorizar os defeitos. Não. Mas a gente vai perceber, para que a vida tenha qualidade, é cada dia minimizar os defeitos e maximizar as virtudes. Afinal de contas, foram as virtudes que nos atraíram, não é? Um moço é atraído pelas virtudes da moça. E a moça é atraída pelas virtudes do moço. É isso que faz a família viver equilibrada e ter longevidade do relacionamento. Porque quando começa a encontrar defeito, a gente já tem um mal para nos colocar defeitos. Então a gente não precisa ser secretário do mal. A gente não precisa ser agente do mal para tentar encontrar defeito na vida do outro. Não. Nós nos casamos, nós nos relacionamos com o outro por causa das virtudes. E são essas virtudes que vamos guardar e que a gente vai perseverar e vai continuar com elas. É interessante que quando as virtudes acabam, quando as virtudes elas são desvalorizadas, os rompimentos do relacionamento eles vão ficando cada dia mais próximos. E aí é perigoso, não é? Por isso
É importante pensar que nesse quarto pilar, nesse quarto fundamento para o bom relacionamento, é decidir chamar as virtudes. Não é nem colocar uma virtude nova. Não é nem colocar uma virtude nova. É colocar as virtudes que nos atraíram. Naturalmente que com o tempo a gente descobre novas virtudes. E os defeitos que a pessoa tinha continuam lá. A pessoa não adquiriu um defeito novo. O defeito continua. Quando a pessoa Já casa, casou com eles. quando a pessoa casa, ela leva Casou com os o defeitos. pacote. Quando a pessoa casa, ela leva os defeitos junto. Só que a pessoa, ela valoriza tantas virtudes que ela não enxerga os defeitos. Às vezes, o defeito, até quem é próximo fala, mas ela ignora, porque ela está tão atraída pelas virtudes que ela não dá conta pelos defeitos. Então, depois que casa, o que a gente deve continuar fazendo? Mantendo em alta as virtudes. Mantendo para cima as virtudes. E valorizando as virtudes. Por quê? Porque o que nos atrai são as virtudes. E quando a gente descobre que as virtudes... E aí tem uma coisa, as virtudes das pessoas, elas são honradas por Deus. E os defeitos das pessoas, elas são perdoadas por Deus. Virtudes são honradas e defeitos são perdoados. Por quê? Porque o propósito de Deus é, quando honrar as virtudes, resolver os defeitos. É mudar para que os defeitos sejam cada dia menos, até sumirem totalmente, para que fiquem as virtudes. E é interessante, quando a gente lê nas Escrituras, ninguém lê os personagens bíblicos apontando os defeitos. A gente só lê os personagens bíblicos vendo o quanto Deus os usou, o quanto eles foram bênçãos e o quanto eles deixaram um legado. Quando a gente lê os personagens bíblicos, a gente nós somos atraídos por aquilo de bom que eles fizeram. Ninguém é atraído a ler os textos bíblicos pelos defeitos. A gente é atraído como eles conseguiram desatar, como eles conseguiram realizar coisas tão lindas. Mas todos eles tiveram defeitos. Por isso é que no casamento, a gente vai descobrir que nos relacionamentos, o marido tem defeitos, tem virtudes. A esposa tem defeitos, tem virtudes. Os filhos têm defeitos, têm virtudes. Os pais têm defeitos e têm virtudes. O que é que os filhos vão fazer? Vão valorizar as virtudes dos pais. O que é que os pais vão fazer? Vão valorizar e encorajar as virtudes dos filhos. O que é que o marido vai fazer? Vai nomear e vai engrandecer as virtudes da esposa. E o que as esposas vão fazer? Elas vão elogiar as virtudes dos maridos. Porque eu penso que quanto mais a gente valoriza as virtudes, os defeitos vão desaparecendo. Quanto mais a gente valoriza, o defeito vai deixando de ser feito. Chega uma hora que para. Por quê? Porque os defeitos vão sendo deixados cada dia menor. Cada dia menor. E esse tem que ser um exercício constante, né, meu pastor? Porque parece que a gente tem uma tendência em super focar, né, nos defeitos, nas limitações, nas fraquezas do outro. Às vezes, nossa também, né? Que às vezes a gente não se desenvolve não desenvolve o nosso relacionamento com o outro, né, nesse contexto familiar,
porque não há esse desenvolvimento pessoal. Então, às vezes, está tão focado, né, nas nossas limitações que todos nós temos, né, que a gente não consegue se relacionar bem com o outro. Né? Por exemplo, se eu me cobro muito, eu vou cobrar muito do outro. Né? Se eu vejo muito defeito em mim, eu vou ver muito defeito no outro. Então, assim, é importante, né, esse olhar também para dentro de si, né, para ver o que está desarrumado na casa. Né? É verdade. E aí a gente vai perceber que, com o tempo, as virtudes podem ir ganhando um brilho melhor, um brilho maior, e a convivência vai ficando melhor, vai ficando mais saudável, vai ficando mais exuberante. Então a gente, olha, está pensando aqui na mão, né? A gente, quando coloca a mão nesta posição, o polegar está na direção do céu, é a nossa espiritualidade. Tem o indicador, que é a nossa saúde física. Tem o médio, que são os sentimentos. Tem o anular, que é a família, e tem o mínimo, que são as finanças da casa, que são as finanças da pessoa. E aí a gente vai descobrir que nas finanças a gente deve aprender a ser prudente no uso. Essa semana eu estava pensando num texto e veio à mente uma afirmação que às vezes é muito comum e que descontrola a pessoa financeiramente. A gente não pode permitir que a escassez do passado, que os desafios financeiros que se viveu no passado, se transforme numa compulsão de gastos no presente, para que o futuro não se torne um futuro de dívidas. Repete essa frase aí de novo, meu pastor, que é muito forte. Tá bom. Não permitir que a escassez do passado, ou que a falta do passado, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da condição de aquisição, se torne ou se transforme numa compulsão, num desejo de compensação. Não, eu tive uma vida, quando era mais novo, de muita escassez. Agora que eu posso, eu vou gastar demais. Não. Porque essa compulsão para os gastos vai fazer do futuro um futuro de dívida. E aí a pessoa vai ser invadida por um sentimento de ingratidão, como se a vida a devesse. Ela vai sempre procurar um crédito aonde não deve. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu estabelecer um equilíbrio. E é importante. E a gente aprende essa questão do lidar financeiro com José. Eu gosto demais de pensar quando José foi conduzido, foi a sabedoria financeira de José que o tornou governador do Egito. Meu pastor, antes do senhor falar de José, eu acho interessante quando o senhor falou essa questão de compensação, da gente se enveredar por um caminho de muitos gastos para compensar essa escassez do passado. Às vezes a gente faz até na criação dos filhos, né? Não, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Meus pais nunca puderam me dar isso. Eu lembro que eu desejei, às vezes as pessoas fazem essa reflexão, né? Eu lembro que eu desejava tanto tal coisa e os meus pais nunca puderam me dar. Agora eu tenho condição de dar. E aí começa, né? Tudo que o filho pede é uma criança de 3 anos, 4 anos. E aí tudo que o filho ou os filhos pedem, aí os pais vão dando, às vezes se ficam endividados, né? Para quê? Para pagar essa dívida que elas acham que, né, os pais tiveram com ela, né? Ou seja, não puderam, né, satisfazer esse desejo. Então, elas se realizam numa realização
do filho. Ai, que alegria poder ver o meu filho feliz tendo isso que eu não tive. Então, essa compensação, eu acredito que ela é bem presente e que ela acaba trazendo muitos transtornos, né? Ela pode trazer muitos transtornos na nossa vida financeira. É verdade. Muito, Por muito isso que a pessoa excelente. tem que ter esse cuidado. E a gente aprende esse princípio com José. Porque Sim, quando José foi dar um conselho para Faraó, ele disse assim: ó, Faraó, de tudo que você arrecadar, você vai guardar a quinta parte. Eu acho interessante que entra a mão de novo aí, né? A quinta parte. Você vai guardar a quinta parte e vai usar o restante. Você vai usar até a quarta parte, mas a quinta parte você vai guardar. Então, essa prudência da boa administração do recurso vai abençoar demais. E é interessante que foi esse conselho que José deu de sabedoria financeira que fez que ele se tornasse, que abriu uma porta para governar o Egito. Significa dizer que toda pessoa que é prudente financeira, ela abre novas portas. Foi isso que aconteceu com José. Olha, José saiu da prisão para o palácio. Ele saiu da prisão para sentar no trono, por causa da sabedoria financeira. A sabedoria financeira, ela é capaz de nos transportar de lugares aparentemente desprezível, até desprezível, para lugares de honra. Por uau. isso é que é importante que a pessoa aprenda a administrar, né? E esse é o esforço. E aqui a gente deve aprender a lidar com essa e guardar a quinta parte. Aparentemente, pode parecer um esforço grande, mas vai valer a pena, porque o futuro dela nunca será marcado pela dívida. Então, se ela Essa quinta parte representa quantos por cento, meu pastor? significa 20% do que ela ganha. Olha aí. Se ela ganha, é, se ela ganha 1.000, vai pegar o 1.000 e dividir em 5 partes. Aí ela vai guardar 200 e ela vai utilizar, ela vai fazer que o seu orçamento caiba 800. Se ela ganha 1.500, ela vai dividir em 5 partes. E vai guardar 300 e vai utilizar 1.200. Se ela ganha 2.000, ela vai fazer a mesma operação. Vai guardar 400 e vai utilizar 1.600. Se ela ganha 5.000, aleluia, Glória a Deus. ela vai guardar 1.000 e vai usar 4.000. Se ela ganha 10.000, ela vai guardar 2.000 e vai usar 8.000. Então, a sabedoria financeira, ela abre portas e nunca vai deixar a pessoa endividada. E é interessante pensar que, às vezes, a pessoa ela associa que o sucesso tem a ver com o acúmulo de quantidade. Não. Não. Porque se ela não tiver controle, ela pode chegar a ganhos exorbitantes. Vez por outra, eu tenho curiosidade de procurar no Google patrimônio de atores famosos. E a gente fica bobo quando descobre que um ator que durante a sua vida ganhou milhões de dólares está endividado. Meu Deus. Como é que pode um ator que chegou a ganhar ou ter no seu patrimônio 200 milhões de dólares? Meu Deus. Ou seja, o equilíbrio financeiro não está
apenas ao que você ganha, Exatamente. mas como você gasta, né? Como você A administra. sabedoria em administrar, em fazer um orçamento. É importante que a pessoa faça um orçamento direitinho. E a partir desse orçamento, ela vai aprendendo a lidar e vai aprendendo a crer que Deus, a Bíblia diz que é Deus quem dá a semente. A Bíblia diz que é Deus que dá a semente e diz que não só Deus dá a semente, mas Deus faz a pessoa enriquecer a partir dessa sabedoria financeira que ela é capaz de desenvolver. Por isso, às vezes, a pessoa fica surpreendida como é que um ser humano que ganha muito menos do que outro tem melhor qualidade de vida do que quem ganha mais. Como é que se explica isso? Né? Verdade. Como é que Verdade. explica uma pessoa que ganha menos e consegue ter melhor qualidade de vida? Ela, às vezes, não só tem melhor qualidade de vida, mas ela consegue agregar mais coisas do que a outra. Interessante também, meu pastor, que a gente não sabe, né? A gente faz uma leitura superficial da vida de outras pessoas, que a gente não sabe nem como é que está a nossa vida, quanto mais a vida alheia. Mas uma pessoa que tem, que capta mais recursos, ela pode estar muito, muito, muito mais numa situação complicada financeiramente, endividada, enquanto outra pessoa que tem uma vida simples, né, não tem dívida, né? Eu lembro da avó do pastor, né, que morreu com 101 anos, ela nunca fez dívida, nunca. E ela ganhava um salário mínimo, né? E ela sempre tinha um dinheirinho guardado. Ela fazia até caixa com consa, né? Fez caixa durante um tempo com consa e sempre tinha uma reservazinha. Olha aí. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, às vezes, você olha, a pessoa tem muitos bens, mas se ela vender tudo que ela tem, não dá para pagar as dívidas que ela tem. Exatamente. Enquanto a pessoa que tem aquela vida aparentemente simples, tudo que ela tem é dela e não tem dor de cabeça no sentido de dívidas, né? A questão é a pessoa... Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, se a pessoa aprende a lidar com as finanças como um instrumento de graça para a vida dela e para o bem, ela nunca vai ver o futuro, o amanhã, coçando a cabeça ou vendo a dívida chegar à sua porta. Ela precisa crer que a qualidade de vida é dada com aquela condição que ela tem. E há uma outra coisa que ajuda a pessoa a pacificar isso. Ela não ficar se comparando. Verdade. Entendeu? Uma coisa que pode endividar o outro é essa comparação. Toda vez que a pessoa começa a se comparar com outros, ela começa a achar que a vida tem dívida com ela. Porque ela fica se comparando com outra pessoa. Não precisa se comparar com ninguém. Ela vai viver a qualidade boa de vida que Deus permitiu e ela vai viver cada momento. Pode ser que aquele momento dela ali seja um momento que vai exigir dela um esforço, mas lá na frente ela vai poder desfrutar muito melhor. O que ela precisa crer é entender a partir de José, que para mim é uma referência de cuidado financeiro. A pessoa que é prudente nas finanças pode sair da prisão para sentar no palácio. Pode sair de um momento simples para, de repente, viver aquilo que ela sonha. E isso pode alterar toda a vida. Agora, voltando a pensar aqui na mão, se a pessoa for escrever qualquer circunstância da vida dela, se ela for citar, ou se você que está aqui com a gente for escrever qualquer situação ligada a um benefício, ou se for ligado a um prejuízo, a uma situação de dificuldade, eu creio que a pessoa vai sempre encontrar um desses pilares da vida dela. Ela vai sempre ajustar
a circunstância que ela está vivendo a um dos pilares da vida dela. Se ela falar assim, olha, eu estou com rancor de alguém, ela vai encontrar aqui nos sentimentos. Ou se ela falar, eu estou amando muito, eu tô apaixonada, ela vai encontrar aqui. Ou se ela falar, olha, meu relacionamento em casa não está bom com meu primo, com meu tio, vai encontrar aqui em família. Ou se ela falar, estou tomando medicação demais, estou gastando dinheiro demais com a medicação, ela vai chegar aqui no corpo. Olha, nunca mais eu li um bom livro, nunca mais eu ouvi uma música de adoração, vai chegar aqui na vida espiritual. Pois se ela falar, olha, eu estou num aperto financeiro, ela vai encontrar nas finanças. Por isso, eu penso que estas 5 áreas da vida é que mantém a qualidade da vida de um ser humano ou a piora da existência de uma pessoa. Se ela conseguir ajustar a vida espiritual, a saúde física, os sentimentos, a família e as finanças, ela vai ter uma boa qualidade de vida. Eu ainda tem um exercício simples que eu faço. Que se a pessoa tiver vida ajustada com Deus e vida financeira equilibrada, olha que coisa. Ela vai encontrar a vida financeira equilibrada com a vida espiritual equilibrada. E isso vai proteger a saúde, vai proteger os sentimentos e vai proteger a família. Uau! Essas 2 áreas têm o poder de guardar as demais. Demais. Uau! Muito forte. É? Porque se ela muito, tem muito forte. De intimidade com Deus, o que aconteceu com José não foi isso? Olha, José tinha uma vida com o Senhor, e o texto diz que Deus era com José. E ele aprendeu a lidar com as finanças. Isso protegeu a saúde de todo mundo, porque todo mundo na casa dele estava destinado a morrer de fome. Uau! Ele cuidou de todo mundo. Quando os irmãos chegaram, assustados, assombrados, achando que José ia dar o troco, ia se vingar, José acalmou a alma de todo mundo. Falou, Deus mandou eu na frente para cuidar de vocês. E a família que chegou totalmente fragmentada, todos foram protegidos. A Bíblia diz que Faraó deu o melhor lugar para eles morarem. Por quê? Porque vida espiritual e finanças cuida da saúde, cuida dos sentimentos e cuida da família. Uau! Por isso é que eu Meu pastor, que essas 5 áreas mantêm a qualidade de vida e a bênção, que as 5 áreas, elas estão na mão da pessoa. Uau! É muito forte. Eu estava assim refletindo, né, sobre esse desenvolvimento, né, a partir dessa perspectiva ampla, e aí me veio, né, eu creio que o Senhor Deus, né, me trouxe o Senhor ao coração nesse desejo, né, de lhe trazer aqui para falar sobre esse tema. Aí eu me lembrei exatamente dessa ilustração que o Senhor faz na mão, né? Identificando em cada dedo as 5 áreas da nossa vida. Eu falei, não, eu vou chamar, né, o apóstolo e ele vai dar um jeitinho lá na agenda dele para estar com a gente. E foi assim, né, um momento do céu. Porque se a gente não tiver saúde na vida espiritual, física, emocional, familiar e financeira, né, nós estamos fadados ao fracasso. E principalmente, como o senhor falou aí no finalzinho, né, a vida espiritual, indicador, né, e a vida financeira. Estas 2 áreas, né, elas guardam as demais. Então, muito forte essa comparação, falando do desenvolvimento dessas 5 áreas da nossa vida, usando essa comparação. Como é que eu posso dizer? Analogia? É uma analogia? É uma analogia. É uma comparação, não é? Que é a própria comparação. Então, assim, muito forte.
a gente realmente precisa, né, buscar o equilíbrio, porque se a gente guarda uma área, a gente cuida da saúde de uma área da nossa vida e as demais ficam descobertas, a gente vai sofrer do mesmo jeito, né? Se tiver, eu até falo que o Senhor é um exemplo de vida equilibrada. Se eu nunca disse isso, eu falo hoje, né, publicamente, né, para os meus seguidores, os seus e outras pessoas que terão acesso a essa live. O Senhor e a pastora Neide, né, vocês são exemplos de vida equilibrada. Porque a gente encontra muitas pessoas até com sede de Deus, né, com vontade de crescimento espiritual, até muitos líderes, né, que acham que estão acertando, mas aí deixam a família descoberta, deixa a saúde física descoberta, saúde emocional nem se fala, na UTI, fica na UTI, né, entre a vida e a morte, né, em alguns casos mesmo está morto ali emocionalmente. E a vida financeira, o que acontece, né? Então, quando a gente busca esse equilíbrio, a gente guarda, né, as áreas mais importantes da vida. Então, muito obrigada pela sua vida. A sua vida, né, exala, né, sabedoria, né, exala conhecimento, e é um conhecimento que não é um conhecimento meramente técnico. Eu sei que o Senhor, né, é um homem também culto, mas é uma sabedoria, um conhecimento, né, com uma conexão com a sabedoria que vem de Deus, que é divina e que transforma as nossas vidas. Né? Eu já tenho mais de 20 anos, né, caminhando com o Senhor, né, com a pastora Neide. Eu tenho aprendido demais com a vida de vocês. Ainda não estou nesse nível, né, que eu gostaria, né, de total equilíbrio, como a sua vida reflete para mim, mas é tão bom que a gente tenha, né, a sua vida para modelar, né, para copiar, para aprender com o Senhor, né, e nessa sabedoria de cuidar de todas essas áreas. E eu coloquei lá, marquei, não sei se você ouviu, chamando o povo para a live e dizendo que, né, esse conteúdo que o senhor iria compartilhar, que não era um conteúdo de conhecimento meramente, né, da boca para fora, um conhecimento, né, intelectual, mas isso diz respeito à sua vida. É a sua vida, eu vejo isso, né, na sua vida, esse cuidado com essas 5 áreas da vida. Então, a minha oração é que Deus continue lhe guardando, né, nesse entendimento amplo, nessa visão ampla. O Senhor realmente é uma águia de Deus, né, que voa alto, e aqueles que estão, né, com o Senhor são as águiazinhas que estão aprendendo a voar também. Então, a partir do momento que eu comecei a andar, né, juntamente com meu esposo, a minha família, a partir do momento que nós começamos a andar com vocês, nós começamos, né, a voar, né, a crescer, a se desenvolver. Então, eu não sou mais aquela Júlia de 20 anos atrás. Eu acredito que o Senhor, né, tem percebido isso, né, o quanto eu tenho desenvolvido. Graças a Deus e essa sabedoria que está em sua vida. Então, o Senhor é um presente de Deus para minha vida, minha família, para essa geração. Espero que, né, eu possa encontrar mais tempo na sua agenda para que nós possamos fazer outras lives, não ficar só aqui, né? Porque é muito conhecimento, muita sabedoria que tem que ser, né, compartilhada. Vai ser um prazer, muito obrigado pelo carinho, né? Mas eu também tenho defeitos, né? É que a gente valoriza as virtudes, e quando a gente valoriza as virtudes, os defeitos vão diminuindo, não é? E a gente vai aprendendo a valorizar as coisas boas, e esse é o nosso chamado, né? A Bíblia diz que quando a gente valoriza as virtudes, o Senhor vai abençoando. Paulo diz que o amor, João diz que o amor, ele apaga multidão de pecados. Cobre, né? Então, esse aqui é a grande bênção da gente poder se relacionar, honrando as virtudes, e o Senhor vai cuidando de nós. É pura graça de Deus, não é? Tudo que vem de Deus é
É Ele que é o autor e a fonte de todas as coisas. É verdade. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Como a João disse, né? Ninguém recebe coisa alguma se do céu não for dado, né? Verdade. Então, tudo, né? Tudo, toda dádiva, né? Todo dom perfeito vem do Senhor. Mas Ele lhe deu muitos dons. Isso não é escondido de ninguém. E os dons, né? Eles têm essa função de servir, né? De servir a nossa geração. E aí eu sei do seu coração, e eu disse, não, meu pastor é um homem nobre e simples, né? E ele vai colocar, né, esse conteúdo aí, essa vida de Deus, essa presença do Senhor, né, que o Senhor carrega para abençoar outras pessoas. Então, muito obrigada. Eu quero fazer um pedido, né, às pessoas que estão aqui na live, agradecer primeiramente, né, aquelas que passaram, entraram, saíram, as que estão, e pedir a vocês, né, que seguem, que possam seguir o meu apóstolo, que é um homem, né, muito sábio e que compartilha muita palavra de Deus, né, muito conteúdo espiritual que vai fazer com que você cresça, né, de forma plena, né, nessas 5 áreas. Então siga ele lá, Apóstolo Joselito Aragão. Você não vai perder nada. Às vezes a gente vê, né, as pessoas seguem tanta gente assim que não oferece nada, só besteirinha, uma fotinha bonitinha, né, e perde o tempo ali olhando o Instagram, né, o dia todo e não tem edificação. Então siga pessoas, né, que tragam edificação espiritual, emocional, edificação, crescimento para alguma área da sua vida. Então, né, siga o meu pastor, né, me dê essa honra e dê essa honra para ele. E, né, você que segue o meu pastor, gostaria também, né, que você me seguisse. Eu estou sempre compartilhando aqui palavra de Deus, dicas de cuidar da saúde física, saúde emocional, né? Não falo ainda sobre essa questão financeira, mas falo sobre a questão familiar. E aí estou trazendo pessoas, né, que têm uma sabedoria de Deus nessa área para estar com a gente na questão financeira. Pensei também na pastora Neide, né, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos, né, no banco e que sabe, né, que tem uma sabedoria. Eu lembrei de uma frase dela, apóstolo, que ela disse assim: o meu dinheiro pare. Então, vou fazer esse convite para ela nos ensinar, né, qual o mistério para o dinheiro parir, né? Porque a gente ouve muitas pessoas dizendo: o meu dinheiro parece que é como colocar em um saco furado, não dá para nada, né? Então a gente vê muito essa reclamação. Tá bom, minha santa. Então vai ser uma bênção a gente pensar em um outro momento e abordar um outro assunto. Prontinho. Tá bom. Gratidão, 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 viu? Que Deus continue lhe capacitando, lhe usando para abençoar a nossa geração. E com certeza nós teremos outros momentos maravilhosos como esse. Muito Deus obrigado. Abençoe, um beijo Amém. no seu coração. Lhe amo muito, viu? O Senhor é um presente de Deus para a minha vida e para a minha família. Muito obrigado. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Vou deixar a live salva aqui. Depois o senhor compartilha lá nos seus stories. Tá bom. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Um beijo na pastora. Tchau, tchau. Maravilha, né, gente? Que live maravilhosa, né? Eu fui muito edificada, porque, assim, durante esses anos todos que eu caminho com ele vem falando, né, dessa sabedoria para administrar, né, para cuidar dessas 5 áreas da nossa vida. Mas hoje eu fui renovada, já tinha um tempão, né, que eu não tinha escutado, né, ele falando sobre esses 5 pontos importantes, 5 áreas importantes da nossa vida, usando a mão como ilustração. Então, que Deus lhe abençoe. Eu sei que você que está aqui nessa live, você cresceu, você se desenvolveu e você não será mais a mesma pessoa, né, depois dessa live. Eu vou deixar a live salva, vou ver se eu consigo, né, porque eu estou há muito tempo sem fazer live. Então, vou deixar a live salva e vou pedir que você coloque lá, né, um comentário, o que você aprendeu, o que foi que essa live lhe acrescentou. Coloque lá o seu comentário, ok? Deus lhe abençoe
e que o Senhor nos faça crescer nessas 5 dimensões, né? Vida espiritual, vida física, emocional, familiar e vida financeira, né? Não é nessa ordem que eu coloquei, mas você entendeu muito bem, ok? Beijo em seu coração, tenha uma noite maravilhosa e fique aí na expectativa, porque eu vou trazer outros convidados, né, para a gente trabalhar sobre algum desses temas aqui, dessas áreas específicas da nossa vida, para que 2023 seja o melhor ano da nossa vida, né? Daqueles que nós já tivemos até aqui, o melhor ano da nossa vida, ok? Então, fica aí ligadinho. Se você não me segue ainda, me siga. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.